acho que é muito importante para todos, principalmente para as mulheres, mas não só para elas, porque as mulheres precisam ser apoiadas pelos homens, pela família, mas a mulher em si, eu já mencionei aqui em outras oportunidades, que a voz feminina, todas as pesquisas globais, mundiais, nacionais, mostram que vai ser a voz do século XXI. Maia, mas a violência contra a mulher, apesar disso, a dificuldade da mulher chegar no board das empresas, apesar disso, a gente tem avançado graças a projetos como o da Jaciara Mendes, que é diretora do Centro Liderar. Ela, como eu mencionei no bloco anterior, ela é contadora, pós-graduanda em gestão pública, master coach e treinadora de carreiras para mulheres. Ou seja, ela é uma autoridade no assunto. Como nasceu esse projeto? Me conta, bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Como é que vai? Então, esse projeto, ele nasceu de tudo que a gente já veio conversando. Eu sou uma ex-servidora pública, contadora, fui aluna da professora Regina. E aí, a vida madura da mulher moderna me fez ter 2 pequenininhos, né? E com 2 crianças dentro de casa, eu trabalhando fora, eu disse, não, eu quero ter tempo para cuidar dos meus filhos. E aí, esse ter tempo foi onde começou a minha vida no empreendedorismo. Ainda não foi o projeto Liderar. O meu primeiro pontapé no empreendedorismo foi por conta do meu esposo. Eu tive a sorte de ter um homem que me apoiava nesse pilar. E aí eu tive loja no shopping, loja de cosméticos. E o que aconteceu, Maia? Eu percebi que eu não sabia empreender. Eu sabia ser mãe, eu sabia cuidar da minha casa, sempre fui muito estudiosa, mas eu não sabia liderar. E foi aí que eu comecei a uma série de cursos de desenvolvimento, negócios, marketing. E foi dessa série de cursos que me moldou para eu trabalhar com mulheres hoje em dia. Isso aí já é uma dica, tem que se qualificar. Não, porque mulher é mais exigido do que qualquer outra criatura na face da terra. Com certeza, né? Tem que ser bonita, tem que ser inteligente, tem que ser boa mãe, boa dona de casa, aí já se viu. E engraçado você estar falando isso, que eu estava assistindo lá fora a entrevista com o doutor Fabiano, e ele falou exatamente da neuroplasticidade e o quanto que os hábitos faz com que a gente melhore cada vez mais o nosso QI. Então, os hábitos de leitura, os hábitos de boas conversas, os hábitos de assistir bons documentários, bons programas como esse, vai aumentando cada vez mais nosso QI. E como ele falou, o mundo está retrocedendo, só que a gente não precisa retroceder, né? A gente pode e deve crescer. Sim, de fato. E o Centro Liderar, ele tem várias frentes, né? Como é completo? Várias frentes, ele é muito completo. Ele surgiu da minha pessoa justamente para acompanhar mulheres e mulheres nessa parte de desenvolvimento pessoal. E aí, junto com isso, veio uma sócia muito especial, que é a Laisa Feitosa. Ela já lidera grandes empresas aqui do Maravilhosa, não é? Maravilhosa. E a Laisa trouxe a frente de consultoria e gestão empresarial. Da Lavesti, né? Exatamente. Então, ela tem todo o know-how da empresa familiar dela, que é uma família que eu amo muito, que eu considero muito. E ela já teve esse know-how de 10 anos e hoje ela aplica o conhecimento dela para pequenas empresas e 99% empresa de mulheres. E aí, daí nasceu essa ideia de fazer algo tão completo, que trabalhasse com oratória. Com oratória. O que vocês fazem lá? Pronto, o que acontece? Hoje a gente tem uma sede de 200 metros, a gente fica ali no Diamond, e aí a gente está em reforma, projeto lindo, com auditório próprio, com sala de podcast, sala de reunião. Então a gente ataca em todas as frentes, tanto na área do digital, como também de cursos na nossa própria sede. Então, a gente hoje tem uma cartela de cursos interno, onde mulheres podem vir do Piauí, do Brasil inteiro, para fazer cursos com a gente. Ou fazer remotamente. Ou fazer remotamente, que a gente tem toda essa estrutura para essa transmissão online. Então, a gente tem cursos na área de inteligência emocional para mulheres, a gente tem curso na área de negócios para mulheres empreendedoras e a gente tem curso na área de oratória também. Porque, como você bem falou, comunicação é a habilidade do futuro. E é o maior medo de todas as pessoas, é de falar em público. Nossa, como é difícil. Você já podia dar uma dica pra gente, né? Que você fala tão bem em público. Já começa dando a dica, mano. Na verdade, essa questão da comunicação é como nasce um líder, né? Eu acho que é uma questão de referências. E é também aprender a fazer a negociação. Né? Eu acho que está dentro do cerne da questão de que somos todos negociadores. Todos negociadores. E eu acho que a comunicação e a fala, ela exerce um poder,
né, uma autoridade dentro desses processos de negócio, que não estou falando de negócios empresariais. Sim, a vida mas como são toda. a vida. A gente está sempre negociando uma folga, uma atenção. Exatamente. A gente está sempre com essas questões, né? Acho que rende bastante essa questão. Mas vocês dominam isso muito bem, porque acho que influenciar pessoas, né? Influenciar pessoas. Dentro do que vocês trabalham, ensinar a influenciar a partir da relevância, Sim. que é o que vocês, o que é importante para vocês, na verdade. Hoje a gente parte de um princípio que todo mundo tem algo para ensinar. Então, a gente parte do princípio que a tua história de vida pode ensinar alguém. Porque era assim como Jesus ensinava a gente, era através de histórias. É verdade. Então, se a gente veio para ser imagem e semelhança de Deus, por que não também aprender a contar histórias e influenciar pessoas? Então, cada vez mais com as mídias sociais, com o mundo da internet, as pessoas que têm esse poder de comunicação, elas vão sair na frente. E a gente percebe que as mulheres, elas têm muito mais traquejo com as mídias sociais. Porém, Maia, como você falou, nós mulheres, a gente veio com uma série de inseguranças, de medos, culpas, alguns entraves emocionais que vai fazendo com que vai se fechando num casulo. E aí, mulheres que têm histórias incríveis para contar, guardam ali no saquinho e ninguém sabe da história delas. E muita coisa, a gente estava falando, aqui eu e a Jaciara, como as mulheres, elas têm dificuldade, porque às vezes é porque não tem quem apoie, às vezes é um trauma, às vezes é medo de não dar certo, medo de ser julgada. Exatamente. Né? Quer dizer, por isso que esse é o principal curso do portfólio de vocês, Isso é um dos principais esse da oratória. Ele né? é um dos principais cursos, porque a gente entende que o não falar em público, ele tem algo muito mais emocional por trás, que é exatamente o medo de ser rejeitada ou julgada. Então, eu não vou lá na frente falar, eu não vou ali na Maia conversar com ela porque alguém vai ver que meu cabelo tá feio, alguém vai ver aquela meia espinha, se eu errar, se eu falar uma palavra errada, mas eu não sei se eu travar. E o e se vai fazendo que você se paralise. E aí até quando seus projetos de vida vão ficar paralisados pelo e se, entende? Porque a gente só consegue falar com o outro quando a gente fala com a gente mesmo, né? Exatamente. E tem pessoas que elas não param para se escutar. Como escutar é importante. E na realidade, mais do às vezes, que falar. Exato. Na realidade, elas nem têm tempo, né, de escutar. Não tenho nem tempo, como é que eu vou parar para me autoanalisar? Verdade. Agora, vocês, eu percebi dentro do programa de vocês, que eu olhei, vocês também trazem bastante atenção que a questão da comunicação, da oratória, é uma habilidade do futuro. É uma habilidade do futuro. Dentro da escala de habilidades, como a própria inteligência emocional, a própria capacidade de liderança, a flexibilidade cognitiva, a resolução de conflitos, a comunicação, a oratória, ela é uma habilidade do futuro. Na realidade, ela é uma habilidade do presente, porque é agora que a gente está com o celular na mão e comunicando a nossa voz. Agora que a gente está em frente às câmeras, é no YouTube. Então, em todo momento, como você bem falou, a gente está influenciando pessoas. E se eu, Maia, sei exatamente o que eu posso falar para pessoas e como falar, eu posso vender meus projetos, eu posso vender minhas ideias, eu posso, de fato, palestrar sobre o assunto que eu já domino. Então, abre um mundo de possibilidades que até então você não consegue ver. Que a partir da oratória ele se constrói, né? Que a partir da oratória ele se constrói. Porque se você vai ser empreendedor, você vai ter que... liderar funcionários. Você vai ter que liderar funcionário, você vai ter que ter, além dos colaboradores, parcerias, você vai ter fornecedores, você vai ter o teu cliente, você vai ter que apresentar o teu entrevistas. produto, e você vai ter que ter um sucesso. Consequentemente. Você vai ter que ser um sucesso. Engraçado que você fala com tanta clareza e com tanta verdade, assim, tem uma alegria, né, de ter se encontrado. E a tua história, o que você norteia dentro dos cursos que você oferece no Centro Liderar, é a tua história, né? O que você viveu. Foi muito bom você ter falado isso, porque ontem mesmo a gente estava lá no nosso coaching grupo só para mulheres, a gente estava falando sobre razão de viver, que é o Ikigai. Você já ouviu falar aquela expressão japonesa, né? Por quê? Por que eu vim? Qual é o meu propósito de vida? E eles entendem que todos nós temos dons e talentos para ser usados na nossa vida. Então, o que eu percebi? Desde pequenininha eu fui comunicativa. Só que o que acontece? A própria vida adulta foi me trazendo medos e inseguranças. E antes de vir para cá, uma pessoa me perguntou, e você tinha medo de falar? Eu disse, não, eu não tinha medo, mas eu tinha muita insegurança. E com o tempo, e quanto mais a prática, a leitura, e de fato fazer algo que eu gosto para ajudar pessoas, e isso faz com que os olhinhos brilhem aqui.
E o engraçado, Maia, é a diferença que a mulher, quando ela chega no começo do curso e quando ela sai do curso. É com esse mesmo brilho nos olhos. Qual é o tempo desse curso? Ele hoje tem uma duração de 12 horas, é uma sexta-feira à noite e o sábado o dia inteiro. Eu não gosto de falar, mas a gente tem prática, né? Tem gente que não quer ir pra praticar. Porque é um despertar, gente. Total. É um despertar. Então, assim, é você se dar de presente aquilo que você nem imagina, as descobertas que você vai fazer, na verdade. É isso, não é? você falou, descobertas. Você se descobrir, você descobre o outro, você descobre tanta coisa. E eu acho que, acima de tudo, da forma como você fala, é um ponto de partida. Um ponto de partida para grandes coisas. Muitas coisas podem acontecer. Eu gosto de falar que é o ser, né? Você se descobre a sua identidade de mulher comunicadora e aí a consequência vai ser novos projetos, sua empresa prosperando, novas possibilidades dentro do trabalho que você já tem, ou mesmo você criar possibilidades como você nem enxergava. Verdade. E olha, o Instagram é @CentroLiderar, do jeito que escreve, não tem Y, não tem palavra, letra dupla, Centro Liderar. Eles estão com o site onde você encontra todo o portfólio dos cursos, né? Que é o centroliderar.com.br, e o WhatsApp deles, do Centro Liderar, da Jaciara Mendes, é 981742147. Exatamente. 981742147. E aí, se você depois diz, Maia, tenho que lembrar, bota lá, gente, Centro Liderar. Não tem como. A gente também vai postar nas nossas redes o endereço direitinho. Essa entrevista, quando ela for compartilhada no YouTube, ela vai direitinho com as informações. Ó, você já está vendo ali, ó, o Insta que a produção colocou, Centro Liderar, tá? Então, assim, realmente não tem como errar. Eu queria te dar super parabéns, assim, porque eu acho que tem muitos projetos ligados ao empreendedorismo, mas a quantidade de mulheres que precisam ser alcançadas e impactadas é tanta, em níveis diferentes, em pontos diferentes da jornada, que eu acho que a forma como vocês estão fazendo é muito bacana. E é bom ressaltar que a gente também tem palestras gratuitas, tem cursos gratuitos, que é exatamente para chegar em mulheres que não podem. Tem um lado social também, total, né? total, porque a gente entende que se a gente ajuda elas aqui, elas vão crescer, elas vão prosperar e talvez lá na frente elas voltem para ser nossas alunas, nossas clientes. Mas, enfim, a gente está, de fato, fazendo a função social da empresa, que é ajudar mulheres a destravar. E, principalmente, eu acho que fazer uma renovação da mente. Renovação da mente, lindo. Metanoia. Renovar a mente é um desafio, porque a mente, ela é um desafio desse século. Constante. Tá tudo aqui, gente. A gente fala coração, a produção tá falando, tem uma mulher poderosa falando aqui comigo. Eu não tirei o ponto, viu? Ele caiu, tá? Pode falar, mulher poderosa. Pois é, verdade. Então, assim, a gente precisa renovar a nossa mente. Né? E eu acho que você olhar as coisas, você fazer um curso como esse, você aprender a liderar, tem várias perspectivas, gente, porque você pode ser líder na sua família, líder na sua casa, líder no seu casamento, líder para os seus filhos. E o liderar não é o ficar um empoderado. Toda relação de poder, ela é danosa, né? Mas é você ter condição de alcançar outras pessoas com aquilo que você aprendeu. Show, isso é muito bacana. Inclusive, o que elas fazem é tão legal que a gente pegou do perfil de vocês. A gente pegou. Deixa eu procurar aqui. Ai, Me ajuda aqui, produção. Peraí, deixa eu procurar. Ajuda, a gente pegou. Ó, são os pilares, né, produção? Sim. Não é isso, produção? Me ajuda. Ó, a gente pegou do perfil delas, vem comigo aqui. A gente não divide aqui os nossos conteúdos, os 7 pilares da mentalidade empreendedora. A gente achou tão bacana tudo que a gente resolveu compartilhar. E tá aqui, ó, liderar, do Centro Liderar. Então, assim, os 7 pilares da mentalidade empreendedora que a Jaciara compartilha com vocês nesses cursos, nesse projeto, são visão. Quem empreende possui um olhar diferenciado, porque consegue enxergar além, consegue imaginar situações, circunstâncias, das quais nem aconteceram e se previne de qualquer imprevisto. Então, a visão é o pega a visão, como a gente fala, né, Jaciara? Confiança, confiar em si próprio. Confiança em si próprio, mesmo que os outros o chamem de louca. Essa é uma palavra de ordem que deve ser mantida sempre. As pessoas podem desacreditar dos seus projetos. Mas você, pergunta o Centro Liderar, jamais. Coragem, isso é muito importante.
O Centro Liderar diz que encarar os desafios e os problemas de frente, com medo mesmo, faz de qualquer empresário, seja pequeno ou grande, um empreendedor de destaque. Competência. Ser competente, o que é, gente? É fazer acontecer. É o que eu falei, o importante desse projeto é que ele é um ponto de partida muito relevante. Então, isso quer dizer não ter medo de trabalhar, de se jogar no projeto, até que ele se realize, ter foco, determinação, e aí você chega mais longe. Isso significa abrir mão da preguiça, da procrastinação, além de atingir até você conseguir, na verdade, atingir o patamar desejado. E aí a gente tem a liderança. O que é essa liderança? O líder é aquele que transmite toda a confiança e força para aqueles que ele precisa para tornar seu projeto viável. Um bom líder conduz, sem excesso de autoridade, uma equipe rumo ao sucesso. A gente acabou de falar disso. Relacionamento, o Centro Liderar diz que é uma rede de contatos que é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. O bom empreendedor conhece muitas pessoas, é influente, articulado. Quanto mais pessoas fizerem parte do mailing, melhor será o alcance na hora da divulgação do empreendimento. E amor? Tua cara, Jaciara, isso. Não adianta se jogar em um negócio pensando única e exclusivamente em dinheiro. Amar aquilo que faz proporciona maior envolvimento com o investimento, maior criatividade, dinamismo e disposição. O amor move montanhas, e move mesmo, gente, porque o amor, ele conectado à fé, é gigante. Então, se você coloca amor em seu empreendimento, terá mais chances de se dar bem. A gente amou! Meu time arrasa. Beijo, time, A gente arrasaram. amou. Jaciara, muito obrigada. Obrigada, Aquele ali é o maridão? É o maridão. Rapaz, o marido ainda dá força. Como é que não admira uma mulher dessa, né, maridão? Ele que me ensinou a empreender, né, empresário nato. Pois desde é, pequeno. você falou. Eu conheço ele, você falou. E aí eu acho que é importante ter essa parceria. Por isso que eu falei que a entrevista não era só para mulheres, era para todos. Obrigada, parabéns pelo projeto. Obrigada. Foi ótimo. A gente vai